Enfim. Arthur Duval, você vai querer falar sobre esse próximo assunto aqui, porque é o seguinte, o padre Júlio Lancelotti recebeu críticas nas redes sociais após publicar um vídeo sobre a situação da Cracolândia aqui em São Paulo. Na gravação, gente, ele afirma que dependentes químicos foram espalhados pela cidade e acusa ainda as autoridades de omitirem a realidade. Alguns perfis sugeriram de uma forma irônica que o religioso levasse as pessoas de rua para sua casa. O Lancelotti defendeu que as pessoas precisem de acolhimento e não de violência. Ainda criticou a falta de transparência do poder público. Antes da gente comentar essa notícia, agora sim a gente tem o vídeo do padre. Diante de todo esse mistério de que todos desapareceram na área chamada Cracolândia e naquela área da Luz, eles estão ficando espalhados pela cidade. Dizer que todos estão em clínicas ou que foram para um lado ou para o outro não é verdade. O bonito é a autoridade assumir e dizer a verdade. Você estava onde, meu irmão? Eu estava na Cracolândia. Na Cracolândia. Isso. E por que você saiu de lá? Saí de lá por causa da opressão da polícia. A polícia vive batendo na gente, manda a gente para um canto de outro e agora eles estão pegando e ameaçando a gente de morte. Ameaçando de morte? Sim. E estão espalhando pela cidade? Estão espalhando pela cidade. Foi oferecido clínica para você? Para mim não, até agora não. E trabalho foi oferecido para você? Também não. E qual é a opressão que eles têm feito com você? Eles batem na gente, jogam spray de pimenta, ameaçam a gente de morte. E chegam a ameaçar de morte? Chega a ameaçar de morte. Então a gente precisa arranjar agora, vamos ver aqui um lugar para você ficar, vamos estar juntos, nós não vamos te abandonar. Eu só queria dizer aos senhores, senhoras que têm autoridade na cidade, vamos fazer essa cidade qualificada humanamente. Não adianta fazer propaganda política dizendo que a Cracolândia desapareceu. A Cracolândia não é um espaço físico, são as pessoas. Por isso que esse nome não é adequado, e nem pela agressividade e pela violência. Os irmãos precisam de acolhimento e não de violência. É isso, irmão? Muita coisa pra gente discutir sobre esse vídeo, mas antes o Fefe pediu aqui. Fala, Fê. O Ivan Mota estava aí assistindo o vídeo com a gente e mandou um superchat aqui dando seu comentário. Diz que o padre Lancelotti trata a Cracolândia como abrigo de pets. O Ivan Mota escreveu isso. Isso, opinião do nosso querido Obrigado, Ivan Mota. Ivan. Arthur, vou começar por você, porque é o seguinte, você já tem feito várias críticas ao padre que eu acompanho, mas assim... Eu não sei, misturar religião com política desse jeito, não é a primeira vez que o padre faz isso, né? Na verdade é o seguinte, primeiro, queria deixar claro aí pelo vídeo, eu já gosto da polícia, né? Não precisa fazer essa propaganda toda que eles estão expulsando os cracudos da rua, né? Então, um abraço aí para toda a GCM, para a Polícia Militar, que está fazendo um bom trabalho. Mas eu acho que a gente tem que parar de chamar o Júlio Lancelotti de padre, a gente tem que dar o nome que ele merece mesmo. Esse cara é um cafetão da miséria, ele se utiliza da instituição que as pessoas mais confiam, que é a Igreja Católica, para fazer proselitismo político. É importante lembrar que o senhor Júlio Lancelotti, né? Você vê, o padre sai automático. Ele é ligado a uma ONG chamada Craco Resiste, né? E aí eu vou fazer um exercício aqui abstrato, tá? Eu não estou falando que ele faz isso, mas se você fosse ligado a uma ONG que ganha dinheiro através de fingir que cuida de pessoas em situação de vulnerabilidade, é interessante para você que essas pessoas saiam dessa situação? Não. É interessante para você que você continue, né, com essa situação, para que você continue ganhando dinheiro público para fingir que você presta esse atendimento. Então, para mim está muito claro o que acontece aqui. Agora, no caso do senhor Júlio Lancelotti, é importante lembrar, para mim, não tem como a gente desvincular o caso dele daqueles vídeos, né, que eu recebi em 2020. Eu não sei se todos sabem essa história, mas basicamente em 2020 eu recebi vídeos muito questionáveis de uma figura que aparentemente era o senhor Júlio Lancelotti, em cenas muito constrangedoras, vamos chamar assim, e a cena era tão forte e envolvia um suposto crime, né, envolvendo crianças, que eu nem toquei no assunto mais. Eu peguei o vídeo, levei para o Ministério Público e falei, não falo mais disso. Né? Fiz uma perícia, a perícia deu que era o senhor Júlio Lancelotti, entreguei isso às autoridades e nunca mais toquei no assunto. Ele fala que a igreja diz que esse vídeo, a perícia já foi feita. Então, na verdade, o que aconteceu foi que
um perito da Fórum, né, o senhor Mário Gaziro, que nem é perito. Ele veio com uma contratese, né, porque depois mais 2 peritos fizeram a perícia nesse vídeo e afirmaram que era o senhor Júlio Lancelotti. Aí veio um outro perito, que não é perito, Mário Gaziro, da revista Fórum, com uma outra tese. Ele disse que eu contratei um sósia do senhor Júlio Lancelotti, fiz um estúdio que replicava a casa dele inteira para forjar uma denúncia desta gravidade. Aí devolvo, então, o desafio. Se eu fiz tudo isso, por que o senhor Júlio Lancelotti não me processa? Porque não estamos... Não houve nenhum processo. Nenhum processo. Ninguém está tratando de ele roubou um copo de café. Não. Nós estamos falando de um suposto crime muito grave. Como é que uma pessoa forja uma denúncia como essa e sequer é processada? Então, para mim, está muito claro o que aconteceu, né? Agora, os mecanismos internos da Igreja Católica de fiscalização ou as politicagens que eventualmente ocorram lá, eu não posso dizer, eu não conheço. O que eu conheço existe um vídeo, existem 3 peritos que afirmam que o vídeo é o senhor Júlio Lancelotti, é esse vídeo aí, o rosto dele é melhor não passar, mas assim, todo mundo conhece esse vídeo já, e este senhor, eu entendo a preocupação dele. Como é que ele vai brilhar, né? Como é que ele vai fingir que ele é caridoso? Como é que ele vai usar as pessoas em situação de vulnerabilidade para ele aparecer se não tiverem mais essas pessoas? Né? Então, para mim, está muito clara a preocupação dele, que é uma preocupação consigo próprio. Quero ouvir o Reis também. Não daqui a pouco parece que uma coisa tem a ver com a outra exatamente. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, não há nenhuma comprovação de que o padre ganha dinheiro através dessa ONG também. Então é muito fácil a gente falar, o padre atua na ONG. Gente, o padre, ele é um religioso que, independente das pessoas concordarem ou não com ele, se ele está trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade, ele está, querendo ou não, seguindo a Bíblia. Então, por mais que as pessoas não concordem com a questão política, com as bandeiras do padre, muitos padres estão por aí fazendo coisas que não são coisas bíblicas. Independente dessa questão do vídeo, né, que a gente não tem como provar se realmente é exatamente, né, mas a questão da Cracolândia também, uma coisa que eu achei que é interessante, o padre foi uma das únicas pessoas que foi lá ouvir as pessoas que estão nessa situação. Eu não vi a prefeitura ouvindo esse lado da população. Eu entendo o que você está falando, eu só vou te falar como católico que eu sou. E olhando o padre está mais militante do que padre. Eu acho. Olhando assim, eu vejo mais... Mas ele não faz a caridade lá, não dá as coisas, não vai mas atrás, se você for acolhe. analisar, por exemplo, no meio da missa, ele vai lá e começa a xingar Israel. Imagina, se eu vou numa missa de domingo, eu quero simplesmente conversar com Deus, ter meu momento, aí o cara tá falando lá de Israel, e Israel é isso, assassino, genocídio de Israel, tal, mirando numa comunidade que existe no Brasil, que é a comunidade judaica. Aí o cara vai pra rua agora, se você analisar o vídeo dele, ele só fala da prefeitura. Como se fosse a única responsabilidade ali fosse da prefeitura. Essas pessoas estão num nível de pobreza por todas as instâncias públicas. Eu gostaria de ver um padre olhando para o Lula e criticando o Lula, indo para cima do Lula, querendo mais ajuda do governo federal, do Tarcísio, do Igor. Se você só ficar nessa lenga-lenga política municipal, isso é militante. Eu pelo menos vejo assim. Como é que você vê, Diogão? Holândia é business. E o padre Júlio Lancelotti é instrumento, é uma ferramenta desse negócio todo. As ONGs que ganham muito dinheiro tem o lado de invade, deprecia o lugar, derruba o preço, aí compra, o crime organizado compra, muda a Cracolândia, valoriza o lugar e assim vai. Estado e prefeitura se juntaram pela primeira vez. Vá na Praça da Sé, por exemplo, e veja o quanto mudou. Vá na Praça Princesa Isabel, ande por essa região. Está melhorando. Claro, não vai resolver totalmente, muito menos de uma hora para outra, mas estão resolvendo. E o padre, como muito bem disse o Arthur, por sinal, bom dia, Arthur, estão realmente abraçando a manutenção da Cracolândia. É um absurdo o que esse cara faz. Outra coisa para perguntar para vocês, assim, qual que é o limite da atuação? A gente vai discutir daqui a pouquinho o padre Fábio de Mello, que também está sendo muito questionado por várias outras coisas. Críticas a ele completamente diferentes do padre Júlio Lancelotti, mas eu quero entender de vocês assim, qual que é o limite da atuação de um padre? Porque no caso do Júlio Lancelotti, ele simplesmente já fez vídeos com morto do lado dele, lá, e o que também é estar melhorando. Esse vídeo que a gente trouxe aqui, enfim, é função mesmo de um padre fazer um negócio desse? Como é que você vê, Arthur?
Olha, eu, até respondendo o colega, eu acho que uma coisa tem totalmente a ver com outra, sim. Se nós temos vídeos, se nós temos acusações de que o senhor Júlio Lancelotti se aproveita dessa situação das pessoas para fazer coisas pouco republicanas, vamos chamar assim, para mim está muito ligado ao interesse dele manter essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade. É importante lembrar que o senhor Júlio Lancelotti, ele foi o padre que pedia que o Lula fosse solto. Ele sempre foi um militante. As pessoas do centro de São Paulo conhecem já o senhor Júlio Lancelotti, sabem que ele é um câncer ali. Ele é uma pessoa que ajuda essas ONGs que perpetuam a Cracolândia lá. Então, eu acho que não dá para você separar uma coisa da outra. Não dá para você separar uma pessoa que tem esse histórico, esses vídeos comprometedores da sua atuação direta com pessoas em estado de vulnerabilidade. Outra coisa, e aí falando mais de cidade, é importante você perceber que em todos os lugares do mundo se entende o centro histórico de uma cidade com um meio não só de preservar o orgulho e a unicidade daquele povo, mas também uma forma de você fazer negócios, de você trazer turistas para que você tenha arrecadação e, através dessa arrecadação, inclusive, você fomentar a assistência social de pessoas em estado de vulnerabilidade. É importante lembrar que a centralização da assistência social nunca foi uma medida acertada em lugar nenhum do mundo. É a pulverização que faz sentido, porque as pessoas em estado de vulnerabilidade, antes de mais nada, elas são pessoas que perderam a conexão com seus entes. São pessoas que perderam a conexão com seus amigos, com seus familiares. Então, você tirar essa pessoa, muitas vezes de um bairro periférico, jogar ela num centro com uma Cracolândia que tem centenas de pessoas, traficantes de drogas, e ficar usando ela para aparecer na mídia, não me parece nenhuma coisa de pessoas bem intencionadas e muito menos algo que traz uma eficiência na resolução do problema. Então, a crítica aqui não é somente ao padre Júlio Lancelotti. É ao ato, né? É ao ato como um todo, e ele é protagonista disso. Que eu sinto que as pessoas querem higienizar, querem ver o centro limpo de pessoas, querem ver o centro limpinho, o centro com cara de Faria Lima, tanto é que a prefeitura tá levando para lá também a sede do governo para deixar o centro mais habitável, mas também trazer esse ar que a gente sabe. O Tarcísio fez um vídeo lá na China, se eu não me engano, mostrando o que mudou lá, mostrando prédios incríveis e tal. Ou seja, as pessoas querem construções bonitas, querem lugares bonitos para passear e tirar foto, mas será que as pessoas também não têm que pensar no ser humano que tá ali? Qual é a resolução que nós daremos para os seres humanos que estão ali, independente da higienização estética? Só me dá asco sempre, independente de quem seja, quem se aproveita de miséria. Quem se aproveita de miséria, ele é um negócio que eu olho e falo, puta, mas a pessoa naquele estado, a última coisa que eu vou pensar em fazer é vídeo, sabe? Dane-se o vídeo, ali a preocupação tem que ser... Era uma prova social também, né, Paulo? Eu sei, quem mas... tava ouvindo essas pessoas? Imagina você pegar um celular, ficar com uma pessoa morta do teu lado ali, tipo, sabe? Ah, não, eu tô mostrando a realidade, mas você também tá ganhando like e alcance com isso, né? Não sei, é uma coisa que me pega. Mas enfim, Paulinho, nós vamos discutir outras coisas. Fala, Fefe.